Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar como foi minha infância para vocês. Minha infância foi uma infância assim muito triste, né? Tipo, comecei a trabalhar novinha, com 12 anos, fazer faxina. E assim, era um lar muito conturbado. Meu pai chegava, batia na minha mãe e pegava e chegava quebrando tudo. E eu cresci nesse lar que a pessoa e meu pai bebia muito. Então, assim, e aí, a partir dos meus 12, 13 anos, como eu cresci vendo ele beber, ele, meu avô, né, sempre beberam. E aí eu fui beber também. Comecei a beber nova, muito cedo. E assim, aí quando eu engravidei, quando eu casei, né, engravidei daí depois de 2 anos, aí eu falei assim pra mim mesma, que eu não queria mais essa vida pra mim, sabe? Que assim, que eu não queria que as minhas filhas passassem o que eu passei. Vivesse num lar conturbado de pessoas que bebem, né? Aí eu fui, peguei, engravidei, né? Por causa da gestação, parei de beber. Aí o Espírito Santo veio e fez uma grande obra na minha vida, que foi me libertar do vício da bebida. E aí, minhas filhas, eu criei elas num berço evangélico, desde bebezinha. Elas vão pra igreja, as duas. Então, assim, hoje eu não tenho problema com isso. Tipo, eu não tenho essa preocupação. Às vezes você que tá me ouvindo aí, não sei se alguém vai assistir esse vídeo. O conselho que eu posso dar para vocês é que quando você tiver uma criança, se você bebe ou fuma, tem algum vício, tente parar por eles, por eles. Porque o que acontece? Se você criar eles num ambiente de bebida, de que fuma, automaticamente eles vão fumar e vão beber. Então, o que eu tenho que falar para vocês é que para vocês ir para a igreja, sabe? Ensinar ao seu filho o caminho que ele deve andar, que aí ele não, jamais vai se desviar. E outra, se desviar algum dia, você fez a sua parte, você ensinou, né? O caminho que eles devem andar. Hoje eu tenho uma filha de 18, uma de 15, e eu não tenho essa preocupação de pegar igual. Tem muitos pais por aí, igual minha mãe, sofreu comigo, porque eu saía, eu bebia e eu chegava de madrugada. E ela não dormia enquanto eu não chegasse. E antigamente era menos pior, né, que hoje. O mundo não era tão perverso igual é hoje. Hoje é tudo maldade, né? Se você sai vivo, você não sabe se você volta mais pra casa. E aí hoje a maldade tá solta. Então, o conselho que eu tenho pra vocês, se seu filho tá criança, aí você olha pra ele e fala assim, ó, vou pra igreja, criar meu filho na igreja. Aí lá eles vão cantar com as crianças, depois vai pra mocidade. Aí você não, lá na adolescência, você não vai ter essa dor de cabeça de ficar, sabe? Nossa, cadê minha filha? Tá de madrugada, tá abalada, preocupada com isso, entendeu? Então, se você tem um filho, cria no caminhos do Senhor. Eu sou prova viva de que é a melhor coisa que fazer na vida. Criar seus filhos no caminho do Senhor. Porque eu sei o que a minha mãe passou comigo. Esse negócio de chegar de madrugada em casa, não dormir à noite. E agora deve ser muito pior, porque do jeito que o mundo tá hoje tem muita. Na minha época era bebida, né? E cigarro. Agora é outras coisas também, né? E aí você tem que pegar e o melhor caminho é Jesus. Para você poder ter paz na adolescência dos seus filhos. Porque quando ele estiver adolescente, você não consegue segurar mais. Só que se você criar na igreja, é diferente do que você criar no mundo. Porque aí seus filhos, eles vão ter a raiz, vai estar enraizado, já alicerçado ali, sabe, na casa do Senhor.
eles não vão querer conhecer o mundo. É claro que isso não depende de você, né? Não depende, mas assim, a maioria das crianças que crescem na igreja, eles permanecem na igreja. A maioria. É claro que tem aqueles que vai desviar. Só que aí você vai ter na tua consciência que você fez a sua parte, né? Igual eu. Eu renunciei tudo, por causa das minhas filhas. E para servir a Deus, né? Também. Porque Ele é o único caminho, né? Que leva a gente até a salvação. Agora, se você não fizer esse sacrifício, renúncias pelos seus filhos agora, pode ser que na adolescência deles você vai se arrepender. Porque igual eu hoje, minhas filhas já estão moça, estão na igreja, né? Não tem vício nenhum, graças a Deus. Agora vocês imaginam se eu tivesse criado elas no vício, igual eu era. Eu bebia e fumava. E bebia pra ficar bêbada mesmo, bebia pra ficar ruim. Imagina como que ia ser. Eu não tô julgando quem bebe. Nem tô tacando pedra, porque eu já bebi. Eu sei muito bem como que é. Eu tô falando pra vocês assim, que você criar um filho nos caminhos do Senhor é melhor do que você criar no mundo. Porque depois, quando ele estiver moço, estiver com seus 18, 15 anos, você não consegue segurar mais. E aí você vai ficar aquela pessoa preocupada, igual minha mãe ficou comigo. Não chega de madrugada, isso, aquilo, será que aconteceu alguma coisa? E às vezes acontece alguma coisa, acontece o pior sim, né? Porque hoje em dia tá feio o mundo. Então é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Se vocês tiverem que criar o filho de vocês, cria no caminho do Senhor. Leva pra igreja. Põe eles lá pra cantar com as criancinhas, né? Aí eles vão crescendo, as crianças vão pra mocidade. Aí eles vão conhecer pessoas boas pra sair. Eles não vão sair com pessoas que bebem, que enchem a cara. E assim, é o melhor caminho que eu tenho pra falar pra vocês é esse. O caminho do Senhor. Eu sou testemunha do que eu tô falando. Porque se fosse pra criar minhas filhas do jeito que eu era, hoje eu ia ser uma mãe preocupadíssima. Porque elas não iam seguir nada de bom, né? Elas iam querer beber também, ia fumar. Aí ia querer sair e beber, imagina. Aí vai dirigir, aí você fica preocupado. Sai, bebe pra rua, volta, dirigindo, e aí? Maior dor de cabeça que a gente tem, uma preocupação gigante. Então, o conselho que eu dou pra vocês. Serve a Deus, entendeu? Renúncias. Renúncias, faça a renúncia pelos seus filhos, enquanto eles estão pequenos. Porque depois que cresce, pega uma certa idade, você não consegue mais. Aí você não consegue dominar mais, você não consegue mais. Porque aí depois eles vão fazer o que eles querem, eles vão seguir, né? O que a gente faz. Tipo, se meu pai bebe, eu vou beber. Não são todos, é raros, né? Mas a maioria, né? Vai para esse lado de bebida, cigarro. Então, assim, se você puder criar seus filhos na igreja, é o melhor que você faz para você também, né? Porque se você deixar seus filhos no mundo que a gente vive hoje, sem Deus, né? Sem Deus é difícil. É difícil mesmo, porque, né? O que eu tenho pra falar pra vocês é isso. E assim,
Deus tem me curado de tantas coisas, né? Me curou de tantas feridas, me libertou da bebida, do meu trauma que eu tinha, do meu rosto. Deus é maravilhoso, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês gostem desse vídeo. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.